Olá, boa noite. Boa noite para você. Mais um dia de live. Estamos chegando ao final aí do desafio. E esses dias, né, nesses 7 dias, eu falei muito sobre crenças limitantes. Falei de o quanto as crenças limitantes, né, interferem negativamente em todas as nossas áreas e, portanto, é importante a gente olhar para isso, olhar para a gente, olhar para a nossa vida, para a gente poder entender qual que é a nossa crença raiz, ressignificar e transformar a nossa vida. Então eu vou dar um tempinho pro pessoal chegar, né? O Instagram tá avisando as pessoas. E, gente, quem tá chegando agora, vai pegando essa setinha, vai enviando para as pessoas que você acredita que será importante assistir essa live. Você que também está assistindo depois, ó, indica essa live, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, vai fazer cair muita ficha aí na vida de muitas pessoas, muitas mulheres. E olha só, hoje nós vamos falar sobre vida profissional e o quanto as crenças limitantes interferem na nossa vida profissional. Né? E é muito interessante isso, porque muitas mulheres sofrem muito aí, vivem um dilema, né? Buscam muito a questão da realização profissional, a realização de ter um trabalho, aquele trabalho, de conciliar aquele trabalho que ama e ter prosperidade nesse trabalho, né? Viver aí a sua missão de vida, fazer aquilo que gosta, entregar o seu melhor para o mundo. E muitas mulheres não conseguem alcançar isso. Quantas pessoas, né? Não são só mulheres, os homens também vivem nessa situação. Quantas pessoas vão lá e investem pesado mesmo em uma faculdade e aí não exercem, começam a trabalhar com aquilo que não gostam, e isso é realmente uma dor muito grande, não é verdade? Então nós vamos falar sobre isso nessa noite. Eu queria que vocês me dissessem, me falassem se vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Por favor, dá um joinha para eu saber se o áudio, o som, se a imagem tá boa. Tem um cachorrinho esguelando ali do lado. Vamos ver se vocês estão ouvindo tudo aí. Opa! Vamos lá, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre vida profissional. O quanto as crenças limitantes interferem negativamente na nossa vida profissional. Boa noite, muito bom. Gente, então vamos lá. Olha só, eu já falei aqui durante esses dias, né? Vou recapitular um pouquinho, que é o seguinte. Crença limitante, né? Vou repetir, são aquelas crenças que são instaladas lá no nosso inconsciente quando a gente é criança, quando a gente não tem competência mental para poder falar, peraí, isso não funciona para mim, isso não é meu, né? E aí a gente vai assumindo aquilo como verdade absoluta. E essas crenças vão fazendo com que a gente vá, assim, paralisando na nossa vida. E a gente não entende por quê. Porque elas estão instaladas lá no nosso inconsciente. Então, olha só, hoje falando de vida profissional, é uma coisa muito importante de se falar, que é a questão de essa frustração que muitas mulheres vivem, né, de não alcançar a realização profissional. Quem é que vive ou já viveu esse dilema aí? Me coloca aqui pra mim, só pra eu saber, quem é que já viveu essa dor de não ter essa realização profissional? Eu atendo muitas mulheres, né, que buscam muito, procuram muito essa realização profissional. E por que isso acontece? Por que a gente tem essa necessidade de buscar, de alcançar essa realização profissional, né, de encontrar essa nossa missão de vida, aquilo que faz sentido pra gente? Porque nós precisamos estar bem em todas as áreas, né? E quando a gente foca demais na vida pessoal, no nosso relacionamento, a gente também tem uma necessidade de realmente fazer a nossa vida profissional prosperar. Por quê? Na nossa vida profissional, ali é um momento onde eu me mostro, né? Onde eu pego todo o meu talento, meu potencial e coloco a serviço. Então, por isso que a gente tem essa sede, essa vontade de fazer com que isso aconteça, essa vontade de realizar também, se realizar também nessa área. Então, às vezes, a mulher vira e fala assim, olha, eu quero muito, né? Quero muito alcançar minha realização profissional. E aí existem algumas crenças limitantes que impedem essa mulher de alcançar isso. Então, algumas crenças que eu ouço, que eu já descobri durante o processo com algumas mulheres, eu acredito que vida profissional, se eu tiver realização profissional, isso vai me atrapalhar na vida pessoal. Eu acredito que se eu tiver uma vida profissional
de sucesso, eu não vou ter tempo para cuidar da minha família. Ou eu acredito que para ter sucesso profissional eu vou ter que trabalhar demais, eu não vou ter tempo para nada. Ou eu acredito que essa coisa de missão de vida, esse sucesso profissional, isso não existe, né? Isso é para poucas pessoas, algumas pessoas vêm aqui para fazer o que tem que fazer mesmo. Eu acredito que vida profissional é algo que, né, que não é para todo mundo, assim, esse sucesso não é para todo mundo, o sucesso não é tão positivo. Eu tenho medo do sucesso, né? Porque eu penso que o sucesso vai me trazer, vai tirar muita coisa, vai me tirar muito da zona de conforto, eu vou ter que fazer muita coisa. Então essas crenças vão fazendo, eu não sou capaz, né? Essa é uma crença que impede muitas pessoas de alcançar aquilo que elas querem. Eu não sou capaz, eu não acredito que eu posso alcançar aquilo que eu quero. Nossa, isso não é pra mim. E aí, essas crenças, elas estão ali enraizadas, né? Eu vou só responder uma pergunta que aconteceu hoje lá, um comentário que teve lá no grupo, que é em relação, as mulheres estão com muita dúvida em relação a essa crença raiz. Gente, essa crença raiz, deixa eu só abaixar aqui, senão a gente vai ficar pitando toda hora. Essa crença raiz, gente, que eu falo, que existe dentro da gente, é uma crença que não é tipo, eu ouvi isso, essa é a minha crença. Não é algo que é descoberto dessa forma, né? Precisa da ajuda de um profissional para poder detectar essa crença. Pra vocês terem uma ideia, eu sozinha não consigo detectar a minha crença raiz, entende? Então a gente precisa começar a entender que por mais que eu acredite que eu tenho um monte de outras crenças, né? Às vezes eu ouço a crença de alguém, eu tô trazendo para vocês aqui algumas pessoas, algumas convidadas. Às vezes eu ouço a crença de alguém e essa pessoa, e aí eu falo assim, nossa, eu também acredito nisso, nossa, eu também penso dessa forma, essa é a minha crença. Não necessariamente. Você vai precisar entender mesmo, né? E aí existe um método para isso, para entender qual é a sua crença, para poder aprofundar, para descobrir a sua crença. Por quê? Porque mesmo você e seus irmãos aí, vamos colocar, se você tiver irmãos e cresceu no mesmo lugar, no mesmo ambiente, com os mesmos pais, e fizeram parte da mesma escola, do mesmo ciclo de pessoas, mesmo assim as crenças são diferentes. Por quê? A forma como eu ouço o outro falar pra mim, né, ou a forma como eu interpreto alguma situação é muito minha, é muito diferente, é muito distinta, né? Então eu vou ouvir, interpretar de uma forma, o outro também daquela forma. Então a gente precisa mergulhar e descobrir qual é a crença raiz, a crença que está ali sendo o grande mal de todas as outras. É aquela crença que está enraizada lá no fundinho e a gente precisa descobrir, detectar essa crença para poder florescer, para você poder se libertar dela, porque aí a gente ressignifica e você vai se libertando. E aí, nessas crenças que eu ouço, né, de eu não sou capaz, teve uma cliente minha uma vez que ela falou assim, olha, ela me procurou porque ela queria ter sucesso profissional. Ela queria, né, deslanchar aí na carreira dela. Ela tem ainda. Ela trabalha com estética, então ela tem uma clínica de estética. Ela tinha 2 clínicas de estética, uma aqui e outra em outra cidade. E ela queria fazer esse negócio bombar e tudo mais. Só que chegou um momento que ela empacou e não ia mais. Quando a gente começou a fazer o processo, né, eu já fui começando a entender e tudo mais, e na hora da crença, qual era a crença dela? O sucesso vai atrapalhar a minha vida pessoal, o sucesso vai atrapalhar a minha família. E aí ela tinha o sonho também, né, de ter uma família, de ter filho, de ter um tempo para a família, para cuidar da família. E ela pensava que cuidar, ter essa empresa, ter muito sucesso, ter 2 clínicas, iria fazer com que ela não tivesse realmente o sucesso profissional, o sucesso familiar, pessoal que ela queria também. Então, o que acontecia? Se ela achava que o sucesso ia trazer para ela um insucesso pessoal, né? Se ela acreditava nisso, e por mais que ela fazia, ela trabalhava muito competente, né? É muito competente. Então, por mais que ela fazia, ela não tinha sucesso, ela não tinha bons resultados, ela ficava patinando. No final do dia, fazia, e falava assim, ai, tive resultado nenhum. Né? E nós fomos entendendo por que acontecia isso. Porque todas as vezes que ela estava na iminência de ter sucesso, de ter, né, ter mais cliente, ganhar mais dinheiro, todas as vezes que ela estava próxima de fazer isso, de ter isso, ela dava um jeito de se sabotar. Por quê? Porque lá no inconsciente dela tava, né, ela tinha que confirmar essa crença que ela tinha. Então, é muito importante vocês entenderem isso.
Às vezes você fala assim, eu não sei o que acontece comigo, eu não saio do lugar. Eu não sei, eu fico só patinando na minha vida profissional. Eu não consigo vender, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo ter cliente, eu não consigo prosperar no meu negócio. E aí você não entende por quê? Porque você acredita que você faz tudo certinho e mesmo assim você não consegue alcançar aquilo que você quer. E isso acontece porque lá no seu inconsciente tem uma crença limitante que te impede de alcançar. E todas as vezes que você está pertinho de alcançar, você inconscientemente, viu, gente? É muito importante falar que isso não é algo consciente, é inconsciente, você nem vê, é algo que você não vê e de repente você está lá, né, sabotando e fazendo o negócio ir por água abaixo, e aí você de repente volta lá na estaca zero e isso te gera muita frustração. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente, a gente está no processo ainda, e uma das crenças dela era, eu não me valorizo. E olha só que interessante, ela é empresária, tá? E ela não estava conseguindo vender, ela não estava deslanchando nas vendas. E aí eu fui começando a entender, procurar saber o que acontecia. O que você sente em relação às vendas? Ela, Ana, me dá um pouco de preguiça de vender. Aí eu falei, tá, mas como assim preguiça? Ela falou, mas não, quando eu vou buscar o cliente, eu me sinto um pouco assim incomodada de vender, porque eu acredito que vender, quem vende é chato, incomoda, vender incomoda a pessoa. Então, olha o que ela diz pra mim, que ela chegava pro cliente e às vezes ela ficava doida pra se ver livre daquela situação. No final do atendimento, né, ela não tinha nada a ver com o cliente, mas aquilo era tão incômodo para ela que no final do atendimento, ela simplesmente ficava doida para sair. Ela falava assim, ai meu Deus, graças a Deus que acabou. Quando chegava na sexta-feira, às vezes ela ficava procrastinando durante a semana inteira um contato com o cliente. Quando chegava na sexta-feira à tarde, ela falou para mim, ela falou assim, aí eu chego e viro e falo assim, gente, ai, ufa, hoje acabou a semana, não dá mais. Ela se sentia aliviada, ela empurrou com a barriga, né? Perdeu venda, perdeu contato, perdeu relacionamento, perdeu network. Para quê? Para deixar, ai, sexta-feira, ai, ufa, agora não dá mais não, só segunda. E aí segunda começava toda essa novela de novo. E aí ela não percebia isso, porque ela acreditava que vender era ruim, né? E essa crença dela, e aí por trás, ela acreditava isso, que vender incomodava, né? E aí eu perguntava pra ela, mas você gosta de dinheiro? Gosto de dinheiro, mas não gostava de vender. Olha só que interessante. E por que ela não gostava de vender? Olha só o que é a crença raiz. Como é que a gente, às vezes, você olha pra superfície e pensa, é isso que tá acontecendo. Não é, de repente não é isso. A base é mais profunda mesmo, né? A superfície tem muito mais coisa ali aliás, dentro ali, profundamente tem muito mais coisa do que o que você vê ali na superfície. Então, aí a gente fazendo o processo, eu fui, na hora de descobrir a crença, não tinha nem muita coisa a ver com a venda em si. Na verdade, a crença eu não me valorizo. E aí, olha só que interessante, como ela não se valorizava, era isso que estava registrado lá no inconsciente dela, o que ela achava? Que o produto dela não era bom o suficiente para ela poder chegar e vender, oferecer para uma pessoa. Ela não acreditava que o que ela fazia era totalmente transformador para aquele cliente. E aí, por ela não valorizar o que ela fazia, não se valorizar, a sensação dela? Eu quero me ver livre disso, porque eu devo estar incomodando essa pessoa. Eu não estou aqui para ajudar, porque eu não ajudo, né? Só que ela não tinha isso de uma forma consciente, era tudo no nível inconsciente. Então a gente fez, aí nós fomos entendendo, essa era a crença raiz. Quando a gente foi ver, essa crença raiz estava no relacionamento, estava na vida profissional, financeira, estava totalmente ramificada. E aí a gente ressignificou, e eu lembro que foi muito interessante que nós fizemos isso essa sessão nós tivemos uma sexta-feira, tá? Sexta-feira de manhã. Quando foi na segunda-feira, eu chamei, e segunda tarde, chamei e perguntei, não foi na segunda, foi na terça-feira, eu chamei e perguntei, e aí, como é que tá? Como é que foi? Como é que tá depois da venda, depois da gente ressignificar a crença? Ela falou, Ana, eu consegui fechar 3 contratos. Entende? Por quê? Porque você dá um olhar para aquilo, você olha para aquela situação, você coloca luz naquilo, você traz para o seu consciente e na hora que você está diante da situação, você enxerga. Você já não está fazendo mais aquilo no modo inconsciente. Você já faz consciente, você vê a crença agindo.
Umas pessoas me perguntaram hoje, como é que eu ressignifico, como é que eu faço a crença não mudar a minha, não dominar a minha vida, né? Como que você faz isso? Tendo consciência dessa crença. Porque quando a gente tem consciência, eu sei, por exemplo, no caso dela, o que ela me diz depois? Ana, agora eu vejo todas as vezes que eu não me valorizo, que essa crença está presente. E o que eu faço? Venho com as crenças fortalecedoras e entro em ação. Porque, gente, trazer só para consciência sem ação não existe milagre. Então, o que é o processo? O que é o trabalho em si? Esse trabalho de crença, né? De ressignificar a crença, de limpar a crença. É você ter a consciência, você olhar, mergulhar nisso, né? Você ter alguém para poder te levar nisso, para detectar essa crença. Descobriu essa crença, você vai ressignificar essa crença, limpar essa crença e o mais interessante é que você fica consciente. É aquela famosa frase, né? Quando eu vejo, não tem como desver mais. Não tem, né? Inclusive a minha convidada adora essa frase. Daqui a pouco ela vai vir aqui falar pra vocês. Então é isso que a gente precisa entender. Buscar a consciência. Porque quando eu tô consciente do que tá acontecendo na minha vida, eu começo a falar, caramba, é isso que está acontecendo. Olha a minha crença aqui de novo, peraí. Respira, toma consciência, fica presente e uma ação assertiva em cima disso, né? Porque se eu fico consciente, se bem que quando a gente fica consciente, não tem como, não tem como voltar, retroceder. Se você faz alguma coisa focada, quando você tem consciência e mesmo assim você age daquela forma antiga, o peso é muito maior, a dor é muito maior. Então, por exemplo, uma pessoa que sabe que a crença é não se valorizar, todas as vezes que ela tiver consciência de que ela não está se valorizando, que a crença está dominando ali a mente dela e ela mesmo assim não toma uma atitude assertiva em cima daquilo ali, e obviamente que existem técnicas para isso, a dor daquilo vai ser muito maior, é insuportável. Tá? E é por isso que é tão importante a gente mergulhar dentro da gente e descobrir o que a gente quer. Por quê? Descobrir o que está aí dentro da gente, né? Porque senão a gente vai ficar uma vida inteira inconsciente, né? Fazendo um monte de cagada, tendo pouquíssimos resultados na nossa vida pessoal, profissional, afetiva, financeira, achando que é isso mesmo, achando que a vida é isso mesmo e não tendo resultado e colocando a culpa no outro, colocando a culpa na vida, se vitimizando, né? Se sentindo coitadinha, que, porque não sei o que, não tô vendendo, gente. Né? A gente está no momento de despertar. Vocês têm visto aí um monte de gente trabalhando com desenvolvimento humano. Por quê? Não é à toa, porque a gente está no momento disso. A gente está muito propício para isso. Então, se você mergulha nesse momento e foca em você, você tem resultado. Se você, né, tem essa intenção, esse compromisso com você de entender, peraí, eu não estou tendo resultado, tem alguma coisa errada nisso. Né? O que está acontecendo comigo? Por que é que eu não... E aí eu falei isso lá no início do desafio. E eu vou repetir. Você vai ter os seus desafios, a vida vai te dar pancada até que você apanhe tanto, até que doa tanto em você, que você vira e fala assim, chega, agora eu não quero isso mais, eu quero mudar, eu quero acordar. Eu não quero mais ficar dormindo, aceitando e achando e reclamando da vida. Não. E isso é você entrar no protagonismo da sua história, da sua vida. Isso é empoderamento, gente. Isso é ser poderosa. Ser poderosa não é uma mulher ser bambambam, não é ser arrumada o tempo inteiro, joia. Não, isso é gostoso, é bonito, eu gosto, você também deve gostar. Mas não se trata disso. Empoderamento é a pessoa ser protagonista da própria história. Empoderamento é a mulher saber quem ela é e bancar, ter coragem para bancar quem ela é, sabe? E às vezes a gente vê aí tantas mulheres, isso é bonito, isso é magnético, né? Isso faz a mulher ser interessante, isso faz a mulher atrair coisas boas para ela. As pessoas querem ficar perto de uma mulher assim, por quê? Porque é bom, né? Uma mulher que sabe a sua responsabilidade, ela sabe, peraí, isso é responsabilidade. Qual que é a parcela de responsabilidade que eu tenho aqui? Né? Por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque eu preciso olhar para a minha vida e eu não estou olhando. E aí eu estou distraída e a vida está me mostrando. A vida é muito sábia. A gente precisa. Quando você entende isso, você começa a ativar essa sabedoria interna que existe dentro de você. E sabe o que acontece? Você começa a aceitar as situações que a vida traz. Porque você entende, você entra no fluxo, né? E você entende que tudo que está acontecendo nada mais é para que você acorde. Tudo que está acontecendo é para o seu bem, para você olhar e falar assim, não está bom,
eu preciso fazer alguma coisa. E se você não sabe que coisa é essa que você tem que fazer, você tem que buscar ajuda, porque é isso. Muitas vezes a gente quer resolver tudo sozinha. Não, gente. Às vezes não é o momento da gente resolver tudo sozinha, porque a gente não dá conta. Em alguns momentos a gente precisa de ajuda de pessoas que vão levar a gente para encontrar o que a gente precisa, para depois sim a gente caminhar sozinha. Ou caminhar junto, né? Mas é importante a gente entender, porque a gente fica pensando... Eu falo, gente... Quantas pessoas me ensinam o tempo inteiro? Eu busco ajuda o tempo inteiro. Por quê? Porque eu acredito, eu sei que eu preciso disso. Tem coisas que eu não consigo acessar sozinha. E você também não vai conseguir, porque é assim. Tem coisa que a gente não enxerga, tem coisa que a gente não consegue mergulhar, tem coisa que a gente não vê, tem coisa que você precisa, né? Às vezes acontece uma... Quando você começa, né? Eu tenho um grupo de mulheres que eu trabalho, né? Até a Claudinha acabou de entrar aqui, tem algumas queridas aqui. Que eu falo muito isso, gente, presença, da gente entender o que a vida está querendo me dizer, o que uma dor no corpo está querendo me dizer, o que um incômodo, uma angústia está querendo me dizer, porque tudo tem um porquê, a vida está conversando com a gente o tempo inteiro. O que a gente precisa fazer é parar para olhar para a nossa vida e falar assim, onde é que eu me distraí aqui, que aconteceu isso, porque a responsabilidade é sua. E eu vou repetir, tudo que acontece na sua vida é um reflexo, tudo que acontece fora da sua vida é um reflexo do que está acontecendo dentro. Só que às vezes você está tão focada fora que você não consegue olhar dentro, mas aí a vida vem e fala assim, então eu vou te mostrar que você precisa olhar para isso. E se você não olha, eu vou te dizer uma coisa, vai ficar mais intenso, a paulada, a pancada vai ficar maior, porque é pra isso, a gente tá aqui pra evoluir, a gente não tá aqui pra perder tempo. Então, se você tá aí, pensando, né, tipo, gastando todo o seu tempo com série, eu adoro série também, gente, mas assim, quando você tá gastando seu tempo todo com série, sem se observar, sem olhar pra você, sem olhar pros seus resultados, sabe por quê? Porque nós viemos pra cá pra ser abundantes, pra ser próspera, pra ter dinheiro, pra ter relacionamento saudável, pra estar bem com a gente, né, pra desfrutar de tudo que a vida tá aí, tá oferecendo pra gente. A gente não tem isso porque a gente não entra no fluxo, porque ou a gente tá reclamando, porque ou a gente tá vivendo aí baseado nas nossas crenças, nas nossas dores, nos nossos traumas, e a gente não olha pro que tá acontecendo. Eu fico distraída, aí de repente chega lá com 50 anos, eu olho para trás e falo, caramba, o que eu fiz da minha vida? Só que tem uma coisa que você nunca, nem você, nem eu, nem ninguém vai recuperar, que é o tempo. Por isso a gente não tem tempo para poder ficar perdendo mais. Eu nunca tinha valorizado o meu tempo na minha vida. Hoje eu olho e falo, caramba, não tem tempo para perder com isso mais não. Né? Hoje eu aprendi isso. E tempo vale muito mais do que dinheiro. Eu vou trazer um dia, nós vamos falar sobre crenças em relação ao tempo, que é muito importante, porque hoje o seu maior ativo é o tempo, tá? Então é importante você pensar nisso. Então é importante você saber que a sua vida profissional é reflexo dessa crença que você tem, com certeza. Né? Então se você acha que você não é capaz, se você tem vergonha, se você baseia a sua vida no que as pessoas vão pensar de você, né? Ou seja, se você quer uma coisa e aí toda a sua família, todos os seus amigos vão por um caminho todo diferente, você vira e fala assim, gente, eu sou louca. E aí você vai ouvir se é louca e você escuta aquilo, você não banca o que você quer, você realmente não vai alcançar e nem construir aquilo que você quer. Eu já falei isso pra vocês aqui, eu vim de uma família de concursados, né? Minha família inteira, o suprassumo da minha família é concurso público. Eu, inclusive, já fui concursada, né? E o concurso público, pra mim, assim, respeito quem gosta, mas não tem nada a ver comigo, porque um dos meus maiores valores é a liberdade. Então, eu gosto de flexibilidade. Eu trabalho muito, mas eu gosto de ir e vir. E pra mim, gente, chegar no lugar e bater cartão e ficar o dia inteiro, pra mim é assim, a morte, né? Então, e é uma das coisas que eu vivi, por quê? Porque influência da minha família, eu acreditava nisso, porque eu ouvi sempre os meus pais falar, tem que ter segurança, tem que ter isso. E eu falava, gente, mas não é possível que eu quero isso, não quero isso. E mesmo assim eu fui lá, entrei, trabalhei um ano, né, concursada, assim, totalmente, não era assim, como se eu não tivesse, eu virei outra pessoa no sentido de eu não exercia minha liderança, eu tenho uma liderança, um perfil, uma característica de liderança forte, eu parei de exercer, eu virei uma banana. Por quê? Porque eu saí do meu caminho. E aí eu tive que vir e bancar
aquilo que eu já sabia que era minha liberdade, meu valor liberdade, né? Eu precisei entender que as minhas crenças eram essas, que eu achava também que tinha que ter segurança, que se eu fosse autônoma, empresária, eu ia realmente passar necessidade, porque eu ia sofrer demais, porque nem todo dia a gente vende, como é que vai ser isso? Eu tive que vencer isso e tive que bancar, mas eu só consegui fazer isso quando eu realmente me encontrei. Olhei pra mim e falei, caramba, eu tenho isso. Se eu continuar acreditando nisso que falaram a vida inteira, que eles também acreditaram, né? Mas fez mais sentido pra eles do que fazia pra mim. Se eu não assumir isso pra mim e falar, caramba, isso não tem nada a ver comigo, eu vou viver uma vida inteira infeliz. Infeliz, porque a minha vida inteira, gente, eu sempre busquei muito a questão profissional, porque desde muito novinha eu falava assim, gente, tem alguma coisa a mais pra eu fazer aqui. Não pode ser isso. Eu comecei a trabalhar muito nova numa empresa, eu sou muito grata a todas as pessoas que eu trabalhei, né? Me ensinaram demais. Mas eu pensava assim, gente, mas não, tem que ter mais coisa. Eu não me sinto realizada aqui. Aí fui lá, fiz uma faculdade, sou formada em publicidade e propaganda. E sou formada, gente, custei fazer essa faculdade, porque eu falava assim, gente, não tem nada a ver comigo. E por que não tem? Olha que interessante, né? Como é que é a gente não se conhecer. Eu achava que as pessoas iam rir de mim, que eu não sabia falar em público, que eu tinha pavor. Eu pensava, no meu sonho mais distante, eu pensava que eu queria fazer palestra, mas na hora que eu pensava assim, nossa senhora, mas eu nunca vou dar conta de fazer isso, porque eu tinha muita dificuldade de falar em público, né? E aí... e eu fui fazer comunicação e eu não conseguia apresentar trabalho, não conseguia fazer o trem direito, foi péssima a faculdade, assim, mas eu falei, eu vou finalizar. E aí agora, depois, né, que eu entrei para esse meu trabalho hoje, que eu falo aqui e tudo mais, gente, pra mim foi um grande desafio, que eu tive que superar tudo isso. Porque o que eu pensava? Não posso falar em público. E por que eu não conseguia falar em público? Porque eu me preocupava com o que as pessoas iam falar, eu preocupava com a opinião dos outros, eu preocupava em errar, porque eu falava, se eu errar, acabou minha vida, né? O que eles vão falar de mim? Então, pra mim, o julgamento do outro era a coisa mais importante da minha vida. E aí, isso me paralisava, né? Porque, olha só, eu sentia alguma coisa e pensava, não, jamais, porque eu vou errar, vão falar mal de mim, eu não suporto isso, né? E depois que eu fui entendendo que, na verdade, ter feito comunicação, a publicidade, me ajudou demais e me ajuda hoje no trabalho que eu faço. Por quê? Um dos meus maiores talentos é a comunicação. E aí, eu lembro que as minhas amigas, pessoas mais próximas a mim, falavam, Ana, você fala tão bem. Eu falava, fala com você. Em público, jamais vou conseguir falar. Isso era uma coisa que me doía, porque eu pensava, o que eu vou fazer nessa vida, gente? Eu vim aqui para fazer o quê? Eu lembro que eu rezava e pedia a Deus, falava, meu Deus, me mostra o que eu vim fazer aqui. Né? Por quê? Porque o que eu ouvi? Eu nunca ouvi que a gente tinha que buscar aquilo que a gente queria fazer, que tinha que fazer o trabalho que amava. Eu nunca ouvi isso. O que eu ouvi foi, o que eu ouvia era, você tem que fazer um concurso, pode ganhar pouquinho, mas o importante é que você vai estar empregada, você nunca vai ser mandada embora. Era isso que eu ouvia. E eu pensava, gente, mas isso está muito estranho, não está conectando, não está me deixando feliz. Né? E aí quando eu comecei a descobrir isso mais sobre mim, olhar pra mim e falar assim, gente, mas peraí, eu sou diferente, né? Eu não tenho isso, não acredito nisso que essas pessoas da minha família acreditam, assim. E tá tudo certo, tá tudo bem, né? Mas eu não acredito. E quando eu olhei pra isso, gente, e tive a coragem, porque aí é um outro processo, né? De bancar isso, aí é que foi tenso, porque aí o que aconteceu? Você achou que foi fácil? Não, a minha mãe falava, meu pai, eu lembro que existia todo um drama, uma manipulação, assim, porque eles queriam que eu fizesse aquilo que eles acreditavam que era o melhor, né? E aí eu tive que vencer essa coisa do que as pessoas vão pensar de mim, será que elas vão gostar de mim, será que elas vão me achar legal, será que eu vou falar bem, será que não sei o que, sabe? Eu tive que vencer esse monte de coisa. Quantas vezes eu acordava e falava assim, gente, eu não vou dar, eu terminava de fazer uma coisa e falava assim, meu Deus, vou dar conta. Eu lembro quando eu fui fazer, já falei isso várias vezes, mas quando eu fui fazer meu primeiro workshop, eu fiquei uma semana sem dormir, porque eu pensei, eu não vou dar conta. Isso que eu acreditava, eu não vou dar conta. Gente, eu não vou dar conta de falar em público, eu não falo bem coisa nenhuma. Entende? E aí, hoje, o quanto isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês, o quanto isso me transformou, sabe por quê? Porque hoje eu olho pra mim. Antes eu ficava focada no jogo do outro, o que as pessoas estavam pensando, como é que as pessoas estavam me vendo, né? Uma preocupação e uma escrava do olhar do outro. E hoje eu falo, o que eu quero fazer de verdade? Hoje eu pergunto pra mim.
E eu tô aqui falando isso pra vocês com o meu coração realmente aberto e falando assim, abrindo meu coração pra vocês, porque isso era uma dor minha. Eu já falei pra vocês aqui, tinha dia que eu acordava pra ir trabalhar, eu falava, gente, o que que eu vim fazer aqui? Não, eu não gosto de fazer isso. Eu sentava na cama e começava a chorar, gente. Porque, assim, é sério, teve um dia que 7 horas da manhã eu tava sentada chorando, porque eu falava assim, gente, o que que eu vou fazer que eu nunca vou descobrir o que eu quero fazer? Não é possível. Que eu já tinha que estar fazendo, e aí o tempo vai passando, eu já não me sentia jovem mais, eu precisava trabalhar, eu precisava pagar minhas contas, e como é que eu vou fazer? Até que eu fui descobrindo o que realmente fazia sentido pra mim e que tinha a ver com o que eu gostava, que eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Eu gosto de falar, eu gosto de contribuir com as pessoas. Então, assim, eu gosto dessa coisa, dessa flexibilidade. Então, isso tudo foram informações que eu fui acessando a meu respeito, que foi trazendo isso pra mim, né? Mas eu tive que vencer as minhas crenças, né? Essa crença de que o outro vai me achar louca, o outro vai me achar ruim, o outro não vai gostar, vão falar que eu sou doida, vão falar que eu tô falando mal, da minha família, né, vão falar que né, tem nada a ver isso que eu tô fazendo. Uma vez o meu pai, coitado, dentro do que ele, né, hoje ele gosta, admira e tudo mais, mas teve uma vez que eu trabalhava com vendas, eu tenho uma experiência de 20 anos em vendas, e ele falava assim, você tem que passar no concurso, porque isso aí que você faz é um embondo. Ele falou isso pra mim, né? Então eu ouvia isso. Então você vai ouvindo tudo isso. E são as crenças que você vai carregando. Eu pensava, caramba, eu trabalho... E aí eu pensava assim, gente, eu trabalho realmente com um embondo. Eu não achava que vender era uma profissão respeitada, né? Então as pessoas perguntavam pra mim, eu falava que eu era representante comercial, mas eu pensava assim, gente, o que eu vou fazer? Qual a profissão que eu vou falar que eu faço? Porque eu pensava, é um embondo, né? Então, todas essas coisas a gente precisa entender. E eu quero dizer pra você que às vezes você tá aí patinando, sem resultado, porque você tem essa crença. Quantas mulheres que eu atendi, que eu atendo, que elas têm um potencial gigantesco, mas elas não conseguem falar em público, né? Gravar um vídeo, fazer um stories, falar do negócio delas. Elas não conseguem atender um cliente bem, né? Porque ela tem esse medo, essa rejeição de não se valorizar. Ela tem medo de ser julgada e por isso ela não ousa. Ela tem medo de perder lá o casamento, porque ela pensa que o marido vai achar que ela tá focada demais no trabalho. Todas essas crenças aí, né, essas coisas que estão lá no inconsciente, elas vão gerando seus sentimentos, né, suas emoções, que vão gerando seus comportamentos. Então, de repente, você tá lá, né, agarrada lá, não consegue fazer o que precisa ser feito e se desafiar, porque, gente, quando a gente encontra a nossa missão, a gente sabe que qual que é eu falo que esse é o compromisso que eu fiz comigo, que é desafio. Eu tenho um desafio atrás do outro, eu sou movida hoje a desafio. É fácil? Não é, gente. É muito desafiador mesmo. Assim, tem dia que é doloroso, tem dia que eu olho e falo assim, caramba, não vai dar. Ou tem dia que eu vi e falo assim, pra onde que eu tô indo? Que eu nem sei mais pra onde eu tô indo. Gente, isso a gente sente. Mas você gosta tanto e tá tão... Você tem tanta certeza de que você pode... né? Porque você encontrou aquilo e que tem ali uma força divina te ajudando, porque foi, né? Que é isso, quando você entra no fluxo, você sente isso. Hoje eu sinto muito essa mão, né? Divina, assim, essa direção divina. E essa direção divina, ela não tá fora, gente. Ela tá dentro. Eu me conectei com isso. Quando eu olhei pra mim, pro meu talento, pro que Deus me deu, porque o que Deus me deu é diferente do que Ele deu pra você. Mas o que Deus me deu não é melhor do que Ele deu pra você. O que Deus deu lá pra pessoa mais famosa do mundo não é melhor do que Ele deu pra mim. Ele deu pra gente a mesma coisa. Só que Ele quer que a gente mergulhe, que a gente encontre isso lá. E quando você encontra, Ele vira e fala assim, a sensação que eu tenho é essa, tipo assim, ufa, achei. E aí você segue acreditando que tem uma luz, que tem uma força divina muito maior te guiando, sabe? Que ela vai te amparar independente de qualquer coisa. Isso até me deixa emocionada. Bom, mas então, eu quero falar... Hoje eu vou trazer para vocês uma convidada, né? Para falar um pouquinho disso. De como ela tava... Tati, você já tá aí, amor? Ela tava dando janta pro filhinho dela, gente, pra criança dela. Porque assim, as mulheres são assim, multifacetadas, olha aí. É trabalho... é maternidade, né? É marido, agora ela é empresária, olha que show. Se você tiver aí, já pode me chamar aqui, querida. Então, gente, eu vou convidá-la, porque quando ela me procurou, ela vai contar pra vocês aqui como é que era
né? Muitas mulheres me procuram, hoje algumas pessoas estavam falando aqui, para mim, que tem muita vontade de empreender, né? E, na verdade, essa vontade de empreender é isso. E a gente precisa valorizar o empreendedorismo, que isso ajuda muito, inclusive, o nosso país, né? E aí, muitas pessoas têm vontade de empreender, mas não tem coragem, ou não sabe o que é que vai fazer. E por que não sabe o que é que vai fazer? Porque não estão olhando para o que realmente podem fazer. Estão olhando para a crença, estão deixando que as crenças dominem aí, né, a vida delas. Então, eu vou aceitar aqui o convite dela. Aí. Da história dela. E aí vocês vão ver. Olha ela aí. Ei, Tati! Bem-vinda, querida! Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Que bom. Eu quero te agradecer por você estar aqui. Eu sei que você teve que dar. Deu tempo de dar jantar para o João? Eu tenho. Ah, que bom. Já pus então, desenho para ele. Que bom. Ah, Querida. Ei, Lili. Oi? Tô vendo aqui que a minha tia entrou. Então tá bom. Vocês estão ouvindo a Tati bem, gente? Coloca aqui um joinha para mim, para eu saber se vocês estão ouvindo ela bem. Tati, então. Gente, convidei a Tati, depois ela vai contar para vocês aqui. Eu falo com ela, eu falo com as minhas clientes, vamos que é desafio, não é? E elas topam, porque elas confiam em mim. Eu sou muito grata por você ter aceitado o meu convite. E eu queria que você falasse aqui para minha audiência, para essas mulheres, tem alguns homens aqui também, falasse um pouquinho da sua jornada, né? De como você estava, como é que estava a sua vida quando você me procurou, qual era o seu objetivo. Me conta como é que estava aí, conta para elas aqui como é que estava. Opa, gente, estou chutando um negócio. Para elas entenderem para elas verem como é, tipo assim, que é isso, que é uma coisa muito normal, né? Que de repente o que eu sinto, o que você sente, o que ela sente é algo que realmente é muito comum da gente sentir. Tá. Quando eu te procurei, né, Ana, tinha acabado de sair do trabalho, um trabalho que eu tinha, era um trabalho seguro, não era concursado, mas eu trabalhava sem previsão de sair. Quando eu até pedi para sair na empresa, eles tentaram segurar e tudo, mas eu não estava feliz, eu estava muito, muito, muito infeliz, precisando me encontrar. E o primeiro passo foi sair daquele emprego que eu vi que realmente não dava para mim. Teve o fator da maternidade, né? Eu tenho um bebê, que não é muito bebê mais, está com 2 anos e meio, mas ele era bebê, e eu precisava ficar com ele, eu senti muita vontade de ficar com ele, mas tinha um conflito muito grande ao mesmo tempo de querer trabalhar, de querer ter o meu dinheiro, porque eu sempre fui independente, desde os 14 anos que eu trabalho. Só que eu não sabia com o quê, eu não queria voltar para aquela situação que eu vivia, né? De trabalhar com horário e tudo, e deixar meu filho, eu queria conciliar tudo isso. Então, quando eu te procurei, nós começamos a nossa jornada, nosso processo. Eu fui com foco profissional, mas eu falo assim, não tem como abrir uma gavetinha da gente e falar, vou trabalhar o profissional e o resto não. Então, a gente trabalhou tudo. E eu lembro, né, Ana, que o que foi um divisor de águas no nosso processo foi realmente a crença limitante. No dia que a gente descobriu a crença que me limitava a avançar, eu até falava que eu me sentia numa bolha, né? Que eu queria avançar, mas eu não conseguia, eu me sentia travada. E, na verdade, o que me travava era essa crença que a gente trabalhou, você sempre me impulsionou, tá aqui falando ao vivo é muito difícil para mim, porque, né, é desafiador, porque realmente faz parte da minha crença limitante, da minha crença raiz. Mas aí a gente foi avançando e eu consegui me despir um pouco. Eu estou no processo ainda do que me limitava e eu consegui ter coragem de fazer o que eu queria mesmo. O que eu queria era trabalhar com vendas. Eu achei o meu chamado, né? Assim que você fala? Sim, mas deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu lembro que quando você me procurou, vê se está certo isso. Você falou assim, Ana, eu quero descobrir aquilo que eu quero fazer. Não foi? Foi. E o que você fazia antes? Qual que era o trabalho que você fazia? O trabalho que eu fazia era totalmente administrativo, numa empresa privada,
né? Era um trabalho que eu tinha muito prazer em fazer até certo ponto. Depois eu vi que não era isso que eu queria para minha vida, aquilo não me fazia feliz. Eu senti uma necessidade muito grande de me conhecer, saber o que eu queria para minha vida. E foi no processo que eu consegui, eu posso dizer que eu consegui falar, bancar o que você acabou de falar, sobre bancar o que a gente quer e o que a gente não quer. É muito desafiador e é um exercício diário. Eu não, eu, e assim, é o que a gente fala, atrás de montanha tem mais montanha. Não é assim, agora eu tô top, agora eu não tenho mais, eu não sinto mais, eu faço coisas, só coisas que eu quero, eu banco mesmo tudo que eu quero. Não, tem horas que eu me pego lá, ai, não queria ter feito isso e fiz, ai, não queria ter ido nesse lugar, para que eu fui e tal. Mas isso é muito bom a gente ter essa constatação, coisa que quem não passa pelo processo, quem não se conhece, eu acredito que permanece nesse ciclo vicioso aí de estar fazendo o que não gosta, o que não quer, não só profissionalmente. A gente está falando da profissão aqui, mas não só profissionalmente, não, relacionamento, né, pessoal, com a mãe, com o filho, com o marido, às vezes acaba se anulando um pouco e deixando de fazer o que quer, deixando de bancar o que quer, porque não está conectada. Eu acredito que o processo ele nos ajuda a nos conectar. Uhum. E aí a gente foi então para essa questão de crença, né? Então, olha, o processo foi assim, gente. Ela entrou querendo descobrir o que ela realmente queria fazer profissionalmente, né? E aí a gente foi fazendo o trabalho e aí nós chegamos na sessão de crença, que é essa aqui que a gente está falando, né? Então, chegando na sessão de crença. Qual era a sua crença? A vergonha. Eu tenho vergonha, né? Eu tenho vergonha. Essa era a crença dela. E aí depois nós descobrimos com qual idade que foi instalada essa crença em você? A partir dos 2, 3 anos, que foi quando. Nessa faixa, né? De 3, 5 anos, né? Eu acho que foi isso. E de quem que era essa crença? Da minha família, dos É. meus pais, da minha mãe, mais basicamente. Então, olha só, gente, essa crença foi instalada de 3 a 5 anos, né? Por volta dessa idade. E essa crença era da família, né? Agora eu não me lembro direito. E aí, o que que aconteceu? O que que você sentia em relação a isso, Tati? O que que era? Essa vergonha, ela estava onde na sua vida? Como assim? Tava onde? Onde é que Tava em ela tudo. atuava? Ela atuava onde? Tá baixinho, parece. Ela atuava na minha vida inteira, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, mas principalmente na vida profissional. Isso. E aí nós fomos descobrindo, quando a gente foi vendo isso, né? Descobrindo essa vergonha, aí ficou claro, porque você falou assim, nossa, eu vejo ela agora. Não era assim? Aí no mesmo dia, eu lembro que eu cheguei aqui em casa e vendi muita coisa. Eu não trabalhava com o segmento que eu trabalho agora, que é os importados, que eu estou trazendo, mas eu estava muito focada nos desapegos, que foi o que fez eu levantar meu primeiro dinheiro para eu fazer minha primeira compra lá no exterior. Eu levantei dinheiro vendendo desapego mesmo. Tudo que eu via que para mim não servia, eu postei e vendia. Então, aí nesse dia eu cheguei aqui em casa e falei assim, eu vou vender isso, isso e isso. Eu não me lembro direito o que que era, acho que eram uns pares de sapatos novos que eu tinha e não usava, estava aqui. E eu falei, eu vou vender. E eu vendi. Vendi todos. Você lembra que eu te mandei Isso. mensagem? Isso, Ana, aí ela me mandava mensagem, ela falou, Ana, eu vi a minha crença agora, e aí agora eu fui lá e fiz, vendi um monte de coisa, não foi logo depois, vendeu todos, no mesmo dia, na hora que eu cheguei no aqui em casa. mesmo dia. Olha só, gente. E aí é muito interessante isso, porque olha só, olha como é que é importante a gente olhar pra gente. A Tati sempre foi extremamente comunicativa, né? Extremamente comunicativa, também falante, muito agradável, as pessoas gostam, todo lugar que ela chega, ela conversa, é magnética mesmo. E vende demais, né? E ela não percebia que essa era a grande paixão dela, porque na verdade o vender não era vender pelo dinheiro, vender por vender. Era um vender para ajudar, porque uma das coisas que ela mais gosta também é ajudar, né, Tati? Sim, sim, assim como assim, a gente se identifica. Eu gosto no meu caso assim, das vendas, eu gosto de que as pessoas tenham acesso. Hoje
uma cliente lá de Itaú falou assim para mim: nossa, comprei muito e tal, mas seus preços realmente estão melhores. Falei, é isso que eu não quero concorrer pelo preço, não é isso. Eu só acho que tem que fazer o que é justo, sabe? Do mesmo jeito que se eu comprar um produto e na hora de eu repassar ele tiver mais caro que a concorrência, eu vou repassar, porque é o Uhum. justo. Eu comprei mais caro. Então, assim, eu acho que dá para todo mundo ganhar. Dá para eu ganhar, né? Ter o meu lucro, que é justo, e dá para quem quer ter o produto ter de forma acessível, de forma justa também. Isso me Isso, faz muito feliz. Hoje, quando eu exato. disse isso, eu fiquei muito feliz. Falei, que bom que você conseguiu comprar o que você queria e que você ficou satisfeita, né? Então, gente, vocês percebem isso, assim, que às vezes a gente não está só olhando para aquilo que já está ali, né? Durante uma vida inteira, ela só não estava olhando para isso. E aí tinha essa crença lá dessa vergonha. E se eu tenho vergonha, eu não vou aparecer. Se eu tenho vergonha, de repente eu não dou conta de abrir o meu negócio. Né? Se eu tenho vergonha, eu não vou mostrar alguma coisa nova, porque eu tenho vergonha. Então, a vergonha traz essa paralisia para a gente, para o que a gente quer. Então, é muito importante a gente entender. Só que o talento dela estava lá. Que era o quê? Comunicação, ajudar as outras pessoas, vender, gostar de ajudar, de contribuir. E aí, depois disso, o que aconteceu, Tati? Aí depois disso eu fui lá. Não, aí durante o processo, tudo que eu vi, eu vendia. Não Tudo que ela foi? via, ela vendia, gente. Ela virou a máquina de vender. Mas aí surgiu a oportunidade de fazer essa viagem e lá eu comprei tudo que eu achava que poderia vender. Cheguei aqui, vendi bem. Não deu para eu comprar tanto porque não era eu não fui, a viagem, o foco não era compra. Mas aí eu cheguei, vi que dava certo, fiz uma segunda compra. Essa eu já fiz pela internet, uma pessoa comprou pra mim também, e eu consegui fazer os produtos chegassem aqui na minha casa. E agora eu estou no ritmo de novo, de vendas. Então, agora que assim, está começando a profissionalizar. Mas assim, eu não tenho dúvida que o que eu quero e o que eu gosto e o que eu vou fazer é vender e, e dar acessibilidade. Sabe? Eu não quero só vender, eu quero vender e dar acesso. Isso, porque olha só que interessante, não é a venda pela venda só, não é vender só para ter dinheiro. É vender, ela descobriu que ela gostava de contribuir. Então, e aí isso foi tudo durante o processo. Ela gostava de contribuir com quem? Com as mães. Ela gostava de vender para as mães, para os filhos, né? Para as mulheres. Então, o que aconteceu? Ela começou a olhar para ela e falou: é isso que eu quero. E aí ela viu uma oportunidade no mercado, gente. Então, olha só que ela só conseguiu ir lá e bancar isso porque ela realmente olhou para essa crença, né? E desbloqueou. Então, assim, hoje ela é empresária já, gente. Ela só está empreendendo. Ela tem. Depois vocês seguem ela aí. Coloca aí, Tati, depois o nome do seu Instagram, o pessoal te seguir. Ela vende produtos importados, preço incrível. Vocês podem encomendar, pode seguir ela lá que vocês vão gostar muito. E aí eu resolvi chamá-la por isso, porque tem muita mulher querendo empreender, buscando sucesso profissional. Uma outra coisa, gente, uma outra coisa que é importante, que é uma outra crença limitante demais, que é o seguinte: eu quero empreender para ganhar dinheiro. Se você coloca isso na sua cabeça, a Aurélia está perguntando aqui o que você vende. Ela vende produtos importados. É Coloca aí o produto nome. chama @coisas e afins importados. Dá uma olhadinha lá que tem um pouco das coisas que eu vendo, porque é tudo muito novo. Primeira viagem foi em setembro, então nós estamos em janeiro, então eu estou na minha segunda compra. Mas tudo que vocês veem que é importado, que gosta, que quer cotar, pode chamar que eu coto e se quiser a gente traz também. Por encomenda e tem Arroba muita coisa. coisas e afins. Isso. Isso, arroba Mas coisas e afins. sabe uma coisa que eu acho muito importante falar, que eu quero muito falar, é que a gente perde muito tempo mesmo preocupado com o que os outros vão falar. E os Isso. outros vão falar de qualquer jeito. Eles vão falar bem, eles vão falar mal, eles vão falar
coisa nada a ver, eles vão falar muita coisa a ver. E aí a gente perde muito tempo. Foi isso que ficou claro para mim no nosso processo. É deixar para trás o que os outros vão pensar. Isso mesmo, Aurélio. Isso mesmo. Desse jeitinho. Obrigada, me segue lá. Me segue lá, gente. Então, não percam tempo. É muito importante e não é... como é que eu quero dizer? É muito verdade, é muito verdadeiro isso tudo que a Ana fala e tudo flui. Tudo flui. A partir do momento que você... Primeiro a gente tem que querer. Você fala muito isso, né, Ana? Tem que querer. E não tem problema nenhum não querer. Às vezes o momento não é agora. Mas se você quer, né? Se quer realmente, vai. Põe a fralda e vai. Né? E às vezes a pessoa pensa que ela não quer, sabe por quê? Porque ela tá tão acostumada em se deixar de lado. Ela tá tão acostumada a se deixar em último plano que ela pensa assim, ah, não, agora não. Bobagem isso. Só que, gente, olha só, isso não se trata de dinheiro, só do seu casamento, só da sua vida profissional. Se trata da sua vida. Então, se trata da sua vida. E aí, é uma escolha, né? Eu quero viver uma vida medíocre ou eu quero viver uma vida onde eu vou acessar todo o meu potencial. Porque o nosso potencial é infinito. É infinito. E ele está aqui para todo mundo acessar. E quem é que vai acessar? As pessoas que querem agora, que não estão esperando. Porque esperar para quê? Para quando? Você acha que você tem quanto tempo? A gente não sabe quanto tempo que a gente tem. Né? Então, assim, é muito importante isso. E é muito bom. Eu trouxe a Tati aqui para falar isso. Porque quando eu convidei ela, ela falou assim, ah, Iane, isso para mim é um desafio. Não foi, Tati? Tá sendo E por que que é um E por que que é um desafio, gente? Porque ela ainda tem esse resquício da crença. A crença tá aí. E o que que você falou? O que que você falou, Tati, na hora que eu falei para você, Tati, eu tô te desafiando a avançar, porque agora é próximo nível. O que que você falou para mim? Vou com medo assim mesmo. Então eu vou. É isso que ela falou, gente. No cagaço, né? Porque dá. Ela não tá acostumada a fazer live. As primeiras vezes que eu fui fazer live também foi no cagaço total. E é normal. Só que o que que ela fez? Ela falou, qual foi a frase, a palavra que ela me falou? Ela falou assim, a frase, eu vou. Então eu vou. E eu sabia que isso para ela estava sendo desafiador. Mas ela decidiu bancar. Né? E isso é muito importante. E tem uma coisa que ela fala para mim que eu fico muito emocionada, que é assim, Ana, agora que eu acessei isso, eu não tenho medo. Eu sei. Lembra que eu falei lá no início da questão da gente saber que tem uma força divina guiando a gente? Ela vira e fala assim: eu ouço essa voz falando assim, Tati, você vai ter muito sucesso. Não é assim que você fala? Sim. Eu vou Fala aqui como é que você fala. Não, é porque depois que eu comecei o processo, que as coisas, que eu comecei a me conectar comigo mesma, eu comecei a escutar mais, a ver mais tudo que acontece comigo. E eu sinto muito forte, eu sou cristã e acredito muito em Deus, que eu quase consigo ver o meu sucesso. Não é porque eu quero só, não. Porque vai acontecer. E eu acredito, eu tenho certeza. Guardem isso, vocês ainda vão ouvir falar muito de mim. Isso. Então, assim, ó, alguém colocou aqui, o nosso maior inimigo é o medo. Gente, o medo, ele não é tão nosso inimigo assim, não, sabia? Em alguns momentos, o medo nos livra, o medo nos protege. A questão é que a gente tem que colocar o medo no lugar certo. Se você tá lá numa floresta, né, de repente num lugar onde tem bicho, tem cobra, tem animais ferozes, você tem que ter medo, porque o medo ele vai te proteger. Você tem que ter naquele momento. Se você falar, não tenho medo, você vai ser morta lá, você vai ser engolida por algum bicho, né? Agora, se você tá aí diante do seu negócio, diante do seu sonho, e você fala assim, eu quero muito, deixa eu ver a hora que nós temos aqui, gente, eu não sei que horas são. Quase na hora, já finalizando. Então é isso, se você vê isso, se você tá no momento desse, se você deixa o medo te dominar, aí realmente
a sua vida vai, né, não Mas vai ela falou fluir. uma coisa muito interessante, Ana, que ela falou que faz lembrar a música, quem sabe faz a hora, não espera. É, E é mesmo. exatamente. E é a gente que decide. Gente, nós estamos no finalzinho, né? Vou só finalizar, senão acaba de uma hora para outra aqui. Eu quero falar para vocês que quem não ganhou o presente ainda, tira um print da tela e posta lá, tá? E me marca que eu envio para vocês. E Tati, eu quero te agradecer muito por você ter vindo participar, ter vencido o seu medo aí, né? Foi desafiador, mas você tomou a decisão. Tenho certeza que inspirou muitas mulheres. Me inspira, você me inspira muito, né? E eu quero dizer que eu sou muito grata. E, gente, segue ela, que essa mulher tem muita coisa incrível. Deixa eu Gratidão, dar um beijo querida. pra Claudinha, porque Claudinha mexeu Ah, comigo. a Claudinha tá aí, a Geralda também. Beijo para Geraldo, todas. todas. Obrigada, gente. Obrigada eu, lindeza. Gente, então é isso. É importante vocês entenderem isso, que é vocês que vão criar a vida de vocês. Às vezes você não está sabendo por onde começar. Busque ajuda. Busque quem vai te ajudar. Busque quem vai te levar para o próximo nível. Depois que eu descobri que tem pessoas que levam a gente para o próximo nível, eu nunca mais fico sem coach, sem mentor. Por quê? Porque é assim que a gente avança na nossa vida. Né? Eu tenho as minhas metas são altas, são desafiadoras para mim. Eu sei que eu quero isso para mim, eu sei que é isso que eu quero me conectar com muitas mulheres. É essa minha meta, né? É um desafio grande demais. Eu já estou definindo aí, escolhendo as minhas renúncias, o que eu vou precisar renunciar para poder conquistar isso. Mas é algo que a minha alma quer e não é algo simples, é algo realmente desafiador, mas eu quero. E eu estou fazendo, estou buscando o que realmente faz sentido para mim. Então, se você está aí vivendo uma vida medíocre, sem dinheiro, insatisfeita profissionalmente, cara, para agora e faz alguma coisa para isso. Não espera chegar no final de 2020, não espera daqui 5 anos, não espera, porque daqui 5 anos você vai ou se orgulhar ou se arrepender por não ter dado esse passo agora. E não é demagogia, não estou falando isso aqui para, ai, que encantador, não, estou falando porque é a verdade. Quando a gente decide, a nossa vida muda. Quando a gente decide crescer, amadurecer, se tornar uma mulher madura, dona da nossa vida, responsável pelos nossos atos, escolhendo o que faz bem para a gente e jogando fora aquilo que não serve mais, escolhendo as nossas batalhas, a gente cresce. A gente não cresce só financeiramente, profissionalmente, não. A gente cresce em espírito, a gente evolui, a gente avança, a gente amplia a nossa mentalidade, a gente se torna melhor, né? A gente para de falar dos outros, a gente para de julgar os outros, a gente começa a focar só no nosso jogo. Você começa a ficar feliz com o que as pessoas estão conquistando. Por quê? Porque a sua mentalidade expande. Você se torna uma mulher muito mais inteligente, muito mais inspiradora, né? Inspirada mesmo. Você se torna uma mulher muito mais conectada com você, com as outras pessoas e com a vida, né? Eu falei para vocês, o outro, ele é só um mensageiro da vida, trazendo aquilo que a gente precisa. Então, hoje eu tô aqui falando para vocês estão todas aqui, não é por acaso. Quem está assistindo essa live não é por acaso, é realmente eu tô sendo usada aqui, né? Eu falo muito isso. O que eu escuto de repente aí, gente, eu me tornei um canal. Todo mundo que eu ouço, às vezes eu falo assim, nossa, o que essa pessoa está me falando? Por que eu não estou olhando para isso? Por quê? Porque as pessoas são canais para a gente. Quando a gente entra nesse fluxo mesmo de abundância, de conexão com o fluxo da vida, tudo vira uma mensagem. Então, se eu estou aqui falando isso para vocês, é para vocês entenderem que vocês podem também. Vocês podem mudar radicalmente da onde vocês estão. Você pode escolher um outro trabalho a partir de agora, se você não estiver feliz nesse. Você pode abrir o seu negócio. Ai, mas é muito simples. Não, gente, não é simples, mas é possível. Se você souber o que você quer, se você se empenhar nisso e se você trabalhar para isso, colocar a mão na massa, entender, começar realmente a se comprometer com a sua vida, com o que você quer, com o que você sonha, você vai alcançar o que você quer. Se você decidir. Se isso for uma decisão na sua vida mesmo, a decisão tem que ser interna, né? Igual, às vezes alguma pessoa me chama, alguma mulher me chama e fala assim, nossa, eu queria agora, né, mudar minha vida, mas agora eu não posso, porque agora não tem dinheiro. Nós vamos falar amanhã vai ter uma aula especial. Se você não está participando do grupo, clica lá no link,
lá que está no perfil do meu Instagram, clica lá, entra no grupo, porque o link vai ser enviado para lá. Amanhã nós vamos falar sobre crença de dinheiro, gente. Muito importante isso. Ó, tenho 27 segundos. Eu vou enviar a tarefa para o grupo. Quem não está lá no grupo, clica, entra para vocês receberem a tarefa. E amanhã a aula vai ser especial. Lá nós vamos falar sobre crença limitante no dinheiro. Por que você não está ganhando dinheiro? Então, beijo para vocês. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui. Até amanhã. Espero todas vocês lá. Beijo.